A série iCarly conta a história de Spencer, um bebezão irresponsável que vive colocando em risco a vida da irmã mais nova e dos amigos dela, geralmente com fogo. Meu quarto tá pegando fogo! Além desse famigerado episódio em que ele causa um incêndio no apartamento, ele vive arriscando a segurança dos protagonistas e também de outras pessoas. Tipo aquela vez em que ele colocou uma placa luminosa gigante no meio de uma estrada movimentada, sem autorização do governo, o que acabou distraindo vários motoristas e causou inúmeras batidas. Distraiu um dos motoristas lá embaixo! Na verdade, dois motoristas! E como se isso não bastasse para ele ser um péssimo tutor e exemplo para protagonista, a própria série chega a levantar esse questionamento lá na primeira temporada, quando o Spencer quase arranca a cabeça dela ao vivo com um ventilador de martelos. Ele precisa de ajuste. Só que quando o avô deles, que tava com toda a razão, resolve que a menina deve se mudar pra ter uma figura paterna mais estável, ele não só age como um adolescente, como também fica o tempo todo fazendo birra com o idoso. E no final, mostra uma lista de alergias e uma bombinha de asma, o que foi uma última tentativa de manter a irmã com ele. Não, eu não vou precisar disso. Olha, asma é brabo. Porque quero que a Carly fique aqui com você. E eu ainda me recuso a acreditar que isso deu certo, porque o avô pareceu uma figura tão séria, firme, tão Ok, eu retiro o que eu disse. O Spencer é um doido piromaníaco que não tem apreço pela própria vida e nem pela das outras pessoas. E ele ainda por cima passa trote em caminhoneiros, o que eu considero particularmente ofensivo. Alô, caminhoneiros das estradas! Aqui é o porteiro procurando alguém pra bater um papo! E mesmo assim, eu chego à conclusão de que ele não é o maior vilão desse seriado. Por mais que esse personagem tenha atitudes prejudiciais à segurança dos iCarlys, tem uma outra integrante do núcleo de pré-youtubers que consegue ser uma ameaça ainda maior à sociedade. Eu sou Sam! Tendo dito isso, eu acho que é válido a gente começar de novo. A série iCarly conta a história de Sam, uma criminosa descontrolada que tortura suas vítimas, indo do bullying ao terrorismo doméstico. Pede desculpa! Desculpa! E por que desculpa? Por te chamar de agressiva! E durante esse vídeo, eu gostaria que você se lembrasse de todas as provocações e o bullying que você já presenciou ou até sofreu na infância por culpa de uma pessoa cruel e fisicamente mais forte. E então se questionasse: por que essa garota merece as suas risadas? Porque eu sou uma pessoa super adorável! Ela tá o tempo todo atacando o Fred e o Gibby verbal e fisicamente, além de esculachar pessoas aleatórias que muitas vezes só estão fazendo o trabalho delas. Tipo o Lilbert, que é um porteiro de prédio que fica no canto dele e as duas meninas malvadas vivem usando como quadro do canal pra ridicularizar. Portaria! E ok, às vezes ele grita e tem um comportamento estranho, mas isso é porque ele sofre de estresse pós-traumático depois de ter fugido de uma relação abusiva, como a própria série mostra. 10 anos atrás, depois de um namoro de 5 semanas, eu tentei terminar com ela, mas ela não aceitou. Aí me mudei para Seattle, mudei meu sobrenome e arranjei emprego como um porteiro desprezível. E já que estamos falando de iCarly, que tal conferir o navegador que o Fred com certeza aprovaria? No caso, o Opera, o navegador rápido e inteligente que recentemente lançou uma versão nova, o Opera One R2, com várias funcionalidades interessantes. Uma das que eu mais gostei é o Split Screen, perfeita para quem tá sempre comparando informações que nem eu, separando a tela em duas abas para uso simultâneo. Você pode, por exemplo, assistir um vídeo sobre algum assunto importante para o seu trabalho e ao mesmo tempo escrever no documento as suas anotações. Ótimo para as nossas pesquisas de roteiro aqui do canal. E falando em fazer várias coisas ao mesmo tempo, nada melhor que trabalhar ouvindo música, tipo aquela playlist espetacular de Queen. E para isso, o Opera tem um player que se integra com 6 serviços de streaming e pode ser arrastado para qualquer posição, até fora do browser. Assim você não precisa de um app só de streaming e ficar mudando de janela para poder controlar a música.
Outra coisa que me chamou a atenção foram as ilhas de guias. Basicamente, você organiza as abas em grupos pelo contexto. Então, se eu tenho várias abas com sites abertos, eu posso criar uma ilha de abas só de lojas online, outra só com vídeos, outra só com documentos e por aí vai. E você pode expandir ou colapsar os grupos de abas à vontade, ideal para quem faz muita pesquisa ou tem déficit de atenção que nem eu. Assim fica muito mais prático separar os links por tópico, como vocês estão vendo aqui. E para quem gosta de customização, tem várias opções de temas para escolher. Logo, você pode criar um ambiente calmo e focado, personalizando as cores, animações e sons do navegador como quiser. Eu costumo preferir temas escuros, então o Aurora foi o que eu mais gostei. E é muito simples de customizar. É só mover esses controles aqui e você já vê o fundo mudando na hora, até ficar com seu estilo. Além disso, a nova versão One R2 do Opera tem uma ferramenta de IA integrada, a Aria, que serve para buscar ideias e informações de maneira rápida e muito simples de acessar. Você nem precisa sair da aba que você tá. Você aperta o atalho Ctrl/ ou Command/ no Mac e abre a linha de comando. Quer ver? Se eu fizer uma pergunta importante para a Aria, ela responde e me dá vários detalhes em poucos segundos. E não para por aí. Você pode inclusive pedir para a Aria gerar imagens para você. Ah, e você ainda pode subir uma imagem e a Aria consegue reconhecer. Olha só. Então, se você gostou e quer testar no seu aparelho, é só clicar no link que está na descrição e baixar gratuitamente. E agora, voltando ao vídeo. Agora eu quero aproveitar para pontuar que a Carly não é tão fofa quanto parece. Ela também está envolvida no zoando com o Lilbert e outras decisões absurdas, só que em proporção bem menos destrutiva. O que me leva a pensar que a Michael Jackson de saia é pra Sam o que o Chicó é pro João Grilo. Um capanga inseparável que até tenta fazer o bem de vez em quando, porém na maioria das vezes se submete aos atos de insanidade em troca da proteção da sua companheira ardilosa, colocando em jogo a própria saúde mental e por vezes a integridade física. E se você é um cara que não é bobalhão e vive na região de Seattle e gostaria de ir ao baile com a Carly... Acostumada a fazer a cabeça da melhor amiga tonta e praticamente morar na casa dela sem pagar aluguel... Eu falei que me convidou pra dormir aqui. Mas eu não te convidei pra dormir aqui. Pois devia, porque eu vou ficar. Essa loira abusada ainda consegue a proeza de conquistar um cara que ela azucrinou durante anos e eventualmente namorar com ele. Provavelmente porque os fãs da série shippavam os dois. Porque eu não consigo encontrar muito motivo pra ele se atrair por ela, além daquilo ser conveniente pro roteiro. Não se afasta de mim quando eu estiver falando. Tá bom, fala. Tá legal. Não é que eu não reconheço que eu tava tentando... Na verdade, poderia simplesmente ser uma síndrome de Estocolmo do Fred. Que, pra quem ainda não conhece, é um fenômeno psicológico no qual uma pessoa vítima de um sequestro, abuso ou outra forma de violência desenvolve sentimentos de afinidade, lealdade ou até mesmo afeto pelo seu agressor. O que pra mim se encaixa totalmente com o comportamento dele. Mesmo a série deixando claro em diversos momentos que ele não se sente confortável em andar com a mini Elise Matsunaga e faz isso porque no começo ele era apaixonado pela Carly. Ah, não. Não sabia que essa coisa estava aqui. Ele continua na mesma panelinha depois de receber uns beijos da crush e o relacionamento não dá certo. E eu aposto que é porque, àquela altura, ele já estava desenvolvendo essa dependência nociva. Mas nunca vai saber o que pode acontecer se não... E eu não tô dizendo que o Fredoardo é santo, mas ele com certeza é uma das maiores vítimas da Sam. Ainda que ela maltrate, exponha e humilhe ele em quase todos os episódios, ele acaba se apegando às pequenas migalhas de afeto que recebe aqui e ali, e assim continua se sujeitando a seu saco de pancadas dessa aprendiz de louva-a-Deus. Por que sempre me ataca com palavras? Prefere que eu use pedras? E vale lembrar que tem uma personagem igualmente cruel na série Brilhante Vitória, que se passa no mesmo universo criado pelo podófilo da Nick, mas que, diferente da suposta melhor amiga da Carly, é devidamente condenada. É melhor dar meia volta e ficar longe de mim, porque senão... Aí eu pergunto, por que a mesma galera dos anos 2010 que torcia contra a Jade via a Sam como um exemplo saudável ou sequer aceitável? Porque eu sou uma pessoa super adorável. Ambas são amigas e namoradas extremamente abusivas, e a Sam aparece cometendo crimes tantas vezes que a maior tarefa desse vídeo foi catalogar os piores atos dela. Então, sem mais delongas...
Mudar a nota da Carly, coagir ela a guardar segredo, torturar o Fred com uma tatuagem falsa, mentir que a mãe do abelhudo se acidentou, sabotar a entrevista da amiga pra uma escola boa, tornar a vida do garoto um inferno só pra ele acreditar que tava amaldiçoado, mentir pros fãs que a Carly e o Fred são um casal, pedir dinheiro pra crianças pela internet, humilhar o Fred ao vivo revelando que ele nunca beijou, cortar as roupas dele, invadir os estúdios Dingo, se intrometer no namoro dos colegas, forçar a Carly a participar de um concurso e depois tomar o lugar dela à força, levar comida proibida para uma estação espacial, assoar o nariz em macarrão e dar para uma criança comer, sabotar a inscrição do Fred num acampamento de pesquisa, destruir os trens do grupo do coitado, quebrar o celular dele, esquecer o Gibby numa chaminé, fazer um entrevistador perder o emprego injustamente, enganar um mecânico, arrombar fechaduras, invadir propriedades, roubar carteiras, contrabandear presunto na cadeia, empurrar o Fred do prédio, jogar ele de um avião, fazer pegadinhas com o Lilbert e deixar ele arrebentado, espancar o Fred e o Gibby, sequestrar e amarrar a Carly pra arrumar um encontro pra ela, enfiar um hot dog nas calças do embaixador do México, enganar policiais, maltratar o Gibby por entretenimento, derrubar as pessoas com uma meia de manteiga, encher o carro de um professor com zangões, acertar garotas com bolas de golfe, roubar uma arma de choque da polícia, tentar subornar as autoridades, fazer contrabando de bolo gordo, roubar a luminária de um hotel, agredir o Fred e a mãe dele, invadir a casa de uma senhora, acusar ela de roubar o seu laptop e trabalho infantil. Trouxe um grupo de crianças pra confeccionar camisetas? E só pago 5 pratas por dia. Esse último item também teve dedo dos outros dois protagonistas, mas além da ideia inicial de empregar criancinhas numa fábrica ter sido da Sam, é fundamental lembrar que, enquanto a dupla tratava eles com carinho e respeito, a desnaturada colocou os moleque pra trabalhar em condições insalubres e comer ração de animais. O que é ração em lata? Ração em lata. Que palavra você não entendeu? Não é à toa que a queridinha aqui tem mandado de prisão em vários estados e até fora do país, como a gente descobre em Sam e Cat. Por que não pode ir ao Arizona? Digamos que existe um mandado de prisão lá pra mim. Quais os lugares onde Sam vacilou? Arizona, Utah e Ohio. Também não me querem na Europa. Analisando tudo isso e considerando que ela deve ter cometido atrocidades piores que não foram mostradas em tela, faz sentido que a personagem não tenha aparecido no revival, não só porque a atriz não quis. Até porque, sem o PG livre de iCarly, é certeza que a Sam falaria palavrão a cada 5 minutos. Que zorra! Eu disse zorra. E em segundo lugar, já que ela tá declaradamente procurada pela polícia e já foi uma pessoa pública num web show com milhões de seguidores, eu diria que o futuro dela tava menos pra iCarly e mais pra Orange is the New Black. Esse vídeo foi possível graças aos membros do Catarse, como o Leandro, o Gabriel, o Igor e o Rafael. Se você gosta do canal, considere participar do projeto também. E caso você tenha alguma sugestão de personagem que precisa ser desmascarado aqui no Herói ou Vilão, deixe nos comentários que a gente com certeza vai ler. Fui!